capítulo 1, do versículo 1 a 13, e paramos um pouco no capítulo 1, versículo 14 e 15. Por quê? Porque fala de pregação. Falar de pregação é falar da nossa vida. Pregação, eu sempre vou falar para você, não é apenas a pessoa que sobe lá numa plataforma, num altar, num púlpito, no lugar mais alto, e prega as multidões, as pessoas, também, mas muito além, muito além disso, é pregar o Evangelho, porque é viver o Evangelho. É fazer com que o Evangelho saia da letra e perscrute e seja derramado por todo o nosso coração, por toda a nossa vida, e nós estejamos tão ligados ao Evangelho, né, que nós pregamos o Evangelho pela nossa vida, pelo nosso cotidiano, pela maneira com que agimos, pela maneira com que falamos, e isso é uma grande bênção. Quando eu tenho essa consciência do que significa o Evangelho para mim, o que significa, porque essa palavra, ela tem que fazer efeito na minha vida, ela tem que ser parte integrante da minha vida. Eu preciso ser confundido com o Evangelho. Presta atenção, hein? Presta atenção. Eu preciso ser confundido com o Evangelho. O Evangelho precisa se confundir comigo. Ou seja, as palavras do Senhor Jesus, a sua maneira de ser, o seu modo de vida, a sua cosmovisão, ela tem que fazer parte tão integrante de mim que eu, agora você vai me entender, eu sou a palavra que se fez carne. No Jesus não é a palavra? A Bíblia não fala, em muitos dos textos, que ele é o verbo, em outras traduções fala que ele é a palavra? Se ele é o verbo que se fez carne, ele é a ação de Deus, né? Por que verbo? Porque o verbo para nós, no nosso português, significa ação. Então ele é a ação de Deus. Por que ele é a ação de Deus? Porque Deus não ficou num sentimento contemplativo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus não amou de maneira contemplativa, ele amou agindo de uma maneira proativa, fazendo com que esse amor se transformasse numa ação, se tornasse uma ação. Exatamente o que deve ser o Evangelho para nós. O Evangelho deve ser uma ação, um movimento proativo, constante, contínuo. Então isso é pregar o Evangelho. O Evangelho eu não vou me preparar, me programar num dia, num horário, não obstante isso ser necessário, como eu estou falando com você aqui agora. Mas é muito além disso. É a minha vida, é o meu cotidiano, são as minhas contingências, as minhas demandas, as minhas necessidades, os meus problemas, e eu trazer vamos dizer, de maneira física, visual, a manifestação dessa minha vida e de como eu a viverei sobre a plataforma do Evangelho. Evangelho não é alguém que faz uma mensagem. Evangelho é a palavra, é a presença, a manifestação do Deus vivo. E a mensagem, ela tem uma fonte, é Deus. Daí, né, o livro de Marcos falar o Evangelho de Deus. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 14, que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A gente já falou várias coisas, eu vou dar continuidade. Então eu já falei que nenhum trabalho é mais importante, é mais excelente, é mais primordial do que a pregação do Evangelho. E se é o trabalho mais importante, o trabalho mais significativo de toda a existência do gênero humano, então esse trabalho ele precisa fazer parte integrante da minha vida. Eu ando pregando o Evangelho. Eu prego o Evangelho vivendo, me manifestando, agindo. Então eu estou
criando com essa ideia um problema. E é aquela pergunta que eu faço em uma das postagens que eu coloquei ontem. É possível, no mundo real, viver esse evangelho em todas as facetas da minha vida? É possível? Aí você vai me responder, né? Eu já falei que as minhas perguntas são todas retóricas, né? Aí você vai me... Claro que é possível. É possível de fato? É possível no nosso cotidiano viver esse evangelho? O que você acha? Claro que é natural a gente responder, claro, é a palavra de Deus. É mesmo? Tem certeza? Porque é exatamente esse confronto que eu preciso trabalhar no meu interior. Ou bem, eu vivo esse evangelho, ou então eu não vou conseguir pregar esse evangelho. Só que a Bíblia fala para nós irmos pelo mundo e pregar o evangelho. Então eu tenho um problema comigo. Será que eu terei toda a capacidade de pregar o evangelho? Alguém poderia falar, claro, é só montar ali um texto, montar um esboço. Não, isso aí é falar sobre o evangelho. Não é falar o evangelho, porque falar o evangelho vai exigir de mim conexão, estar atrelado, ancorado nesse mesmo evangelho. E é exatamente a autoridade que Jesus fala que tinha, e é exatamente isso que o povo percebia, que Jesus falava com habilitação, com autoridade. Por quê? Porque era a vida dele. A vida dele era expressar o evangelho. Tá? Já falei os temas, o evangelho tem que ser real, ele tem que ser universal, ele tem que ser atemporal, ele tem que ser urgente, ele precisa fazer parte da minha vida, senão alguma coisa está errada. Ou o evangelho está errado ou eu estou errado. É mais fácil eu estar errado. Então o evangelho é a palavra de Deus ela é perfeita. Né? É a excelência do seu exemplo. Por exemplo, a mensagem, o conteúdo, o resultado. Como Jesus faz, né? Ele é o conteúdo, ele é a mensagem, ele é o resultado. Eu não sou Jesus, mas eu reflito a presença, a manifestação do Senhor. Eu reverbero a sua glória. Então essa mensagem, esse conteúdo, esse resultado também faz parte da minha vida. Aí vem a diferença. E porque você tem várias igrejas, vários ministérios com pessoas eloquentes, grandes preletores, pessoas usadas pelo Senhor, com certeza. Mas daí, esse mesmo veículo de manifestação do Evangelho de Deus, vive o Evangelho de Deus? Bom, não vou responder. Mas é exatamente essa questão. O problema está aí. A situação nevrálgica está aí. Porque é um grande desafio. Porque viver o Evangelho não traz holofote. Viver o Evangelho não traz unanimidade. Eu falava com a Amanda ontem. Viver o Evangelho não traz unanimidade. Às vezes pessoas até próximas de nós. Por quê? Porque viver o Evangelho, como eu já falei que existe, quando a gente conversava sobre Mateus, que existe um livro que é O Reino de Ponta Cabeça. Porque viver o Evangelho é como se eu estivesse de ponta cabeça. Olhando o mundo de ponta cabeça. Mas não porque o mundo está de ponta cabeça, porque eu estou de ponta cabeça em relação ao mundo. Entre aspas, o mundo está correto. Entre aspas. E eu estou errado. Então viver o Evangelho é um conflito diário. Ah, então é peso? Não, não é peso. Mas é uma postura. É uma convicção. É um despreendimento. É um instrumento usado por Deus para alcançar as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a mensagem. E que mensagem é essa? A mensagem de Cristo. A mensagem do Evangelho. O Evangelho de Deus e o Reino de Deus. Por quê? Porque o Evangelho de Deus expressa o Reino de Deus. O Reino de Deus expressa o Evangelho. E o que é o Evangelho? É alegria.
é uma nova etapa, é um novo ambiente, é o mover de Deus poderoso e maravilhoso. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, a palavra do pregador ela vai se perder, mas a palavra de Deus ela não se perde, porque ela cumpre aquilo para o qual ela foi lançada, ela foi estabelecida, ela foi colocada sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ela vem precedida de um preparo. Por que um preparo? Veja só o que aconteceu com Jesus. Primeiro, o Espírito Santo repousa sobre ele. Primeiro o Pai fala, esse é meu filho em quem me compraz. O Espírito Santo repousa sobre ele e a partir daí ele é levado para ser tentado no deserto, porque ele tem que ter autoridade, para depois ele voltar e começar a pregar o Evangelho. E a palavra de Deus fala em Lucas 4 que ele foi pregar o Evangelho cheio do Espírito Santo. Então, tem que haver o quê? Tem que haver todo um preparo. Preparo esse, claro, até natural. Mas tem que haver um preparo. Essa pessoa precisa ter experiência com Deus. Essa pessoa precisa estar completamente cheia, impregnada do Espírito Santo de Deus. Essa pessoa, ela tem que estar como que constituída pelo Pai para pregar o Evangelho, não dela, mas o Evangelho que é de Deus, porque Ele é a fonte, Ele é o Criador, Ele é o autor do Evangelho. Logo depois, eu já falei logo depois do batismo, outra coisa, Jesus foge dos embates. Expliquei ontem para você, por que Jesus vai numa região completamente contrária de João Batista? Porque João Batista tinha morrido naquele lugar. Ou seja, os embates políticos, né, estavam muito fortes. E Jesus, ele saiu daquele lugar exatamente para que ele não pudesse transformar o Evangelho numa pauta política, numa pauta de reino humano. Aí você vai falar, mas ele se acovardou, ele se intimidou? Não. Porque o principal era falar do Evangelho, explicar o Evangelho e falar sobre o reino dos céus. Aquele momento não era para um embate político. Não que Jesus não falaria mais tarde. Então nós temos que saber o tempo de todas as coisas. Então pregar o Evangelho é estar ambientado não no cronos do homem, mas no kairós de Deus, no tempo de Deus. Depois, ele começa a ministrar a partir e por causa do término do ministério de João Batista. Então a Bíblia fala que depois que ele foi preso, Jesus começou a ministrar. Então eu tenho que saber o tamanho da minha ação, do tamanho da minha identidade, como que eu devo proceder, como é que eu devo agir, começo, meio e fim. Deus estabelece tudo isso para que tudo aquilo que for necessário eu fazer dentro daquilo que Deus colocou na minha vida, eu faça cabalmente. E eu complete a obra que o Senhor colocou sobre a minha vida. Então pregar o Evangelho é muito além do que só falar. É um conjunto de ações, de posicionamentos e principalmente de uma consciência do tamanho, da largura, da profundidade, né, do comprimento daquilo que Deus colocou sobre mim. E em Colossenses capítulo 1, versículo 5 diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então o Evangelho precisa ser sempre uma pauta de esperança. Se o Evangelho não for uma pauta de esperança, alguma coisa está errada. Eu preciso
e entender o evangelho de hoje, de agora, nesse momento, como um ambiente de esperança, uma plataforma de esperança, um sentimento de esperança, de que o Senhor está no controle e que o Senhor determinará e que o Senhor completará a obra que um dia Ele começou sobre a minha vida e, claro, na vida daqueles que estão ao meu redor. Segundo lugar, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, ela traz um futuro. E se ela traz o futuro, ou ela atrai o futuro, esse evangelho precisa fazer o quê? Precisa fazer com que aplaque, com que amenize o desespero. O evangelho, a pregação da palavra de Deus, ela é um remédio para o desespero. Nós vivemos uma sociedade desesperada. Nós vivemos numa situação social desesperada. Mas o evangelho, ele precisa ser o instrumento que amenize, o remédio para esse desespero. Então eu e você precisamos trabalhar isso, em primeiro lugar, em nossa própria vida. Porque também a gente passa por situações e dissabores. Mas sabendo que o evangelho, ele precisa carregar no seu bojo essa capacidade, de amenizar, de apequenar, de diminuir ou até mesmo de extinguir o desespero. Efésios capítulo 6, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho é de Cristo, o evangelho é de Deus, mas o evangelho também é da esperança e o evangelho é da paz. O que é paz? Paz é quando eu tenho segurança. Paz é quando eu espero em alguém a minha justiça. Porque paz nada mais é do que o resultado de uma justiça. Justiça humana? Não. Mas a justiça de Deus. Então eu preciso estar embebido, constituído, impregnado dessa paz exatamente por causa da manifestação do evangelho na minha vida. Então, por isso que Paulo fala, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Porque é a minha capacidade de andar, de avançar. Eu preciso andar em paz, a despeito de tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Depois, em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, o evangelho da esperança, o evangelho da paz, mas também o evangelho da nossa salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Porque ele precisa me levar a uma consciência de que nós estamos selados no Espírito Santo da promessa. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor prometeu, que o Senhor estabeleceu, toda a sua palavra, todo o seu plano, todo o seu projeto, estão completamente abastecidos e abastecendo através do poder e da plenitude da presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem sela. É quem, vamos dizer assim, é quem nos fecha, nos cobre, nos agasalha nessas promessas para que nós possamos andar. Então é o evangelho da nossa salvação, por quê? Porque é a esperança que não é vã, mas que ela se cumprirá cabalmente. Entendeu? Então o evangelho é tudo isso. E quando eu falo do evangelho de Deus, eu coloco uma coisa sempre importante e eu gostaria que você não se esquecesse.
O que é religião? Religião é a tentativa frustrada do homem se ligar a Deus. O que é o Evangelho? É a busca de Deus em relação ao homem. É a mão inversa. Enquanto a religião é a tentativa do homem em buscar a Deus, Evangelho é Deus buscando o homem. Só que o Evangelho nessa condição é eficaz. Por quê? Porque é Deus buscando o homem, não é o homem buscando a Deus. É a mão inversa. Não fui eu que busquei a Deus, foi Deus que me buscou. Foi Deus que buscou-me de tal maneira que eu estivesse aqui agora. Então, essa condição espiritual, ela está sobre a tua vida. E eu, quando eu falo do Evangelho, eu preciso entender essa lógica espiritual. Que é Deus que me buscou. É Ele quem foi em meu favor. É Ele quem me favoreceu. E é Ele quem me conquistou. Não veio de mim, veio dele. É por isso que o Evangelho é diferente de religião. Por quê? Porque quando a gente fala de religião, a impressão que nós temos, e é de fato, é o homem fazendo algum trabalho. Eu tenho que fazer alguma coisa para buscar essa coisa de Deus. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus olhar para mim. Não. Não é verdade. Isso aí não se sustenta. Isso aí não é espiritual. Por quê? Porque é Deus me buscando. É Deus me achando. É Deus me encontrando. Entendeu? Então pregar o Evangelho é ter essa consciência. É ter a certeza que Deus chegou na sua plenitude na minha vida. É ter a certeza de que o Senhor é quem tomou a iniciativa. É ter a certeza que o infinito entrou no finito, que sou eu. E o infinito é muito mais poderoso do que o finito. E essa condição toda, ela nos fará crescer, nos desenvolver, alcançar e nos derramar em nome de Jesus. Amém? Então eu quero deixar isso muito bem claro e diante do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos colocar isso diante do Senhor e vamos agradecer ao Senhor por esse Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos